Irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só quem vem no culto, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra as vossas Bíblias. Livro do profeta Isaías. Glória seja dada ao nome de Jesus. Capítulo de número 9. Glória a Deus. Louvo a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor e de conhecer esse grande homem de Deus, na qual de muito eu tenho ouvido falar, pastor Fabiano. Deus abençoe. Para mim é uma grande honra poder conhecer o Senhor. O Senhor não sabe o tanto que o meu coração está alegre de estar aqui com os irmãos. Amém? Louvo a Deus pela vida dos jovens que me acompanham, que vieram comigo. O Senhor é poderoso. Amém, irmãos? Os irmãos encontrou? Diga glória a Deus. Isaías capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Amém? Podeis se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto em Isaías, no capítulo de número 9, é um texto que muito chama a atenção de quem acredita em promessa. Tem crente que acredita em promessa aqui? Deixa eu ver. É um texto que chama a atenção porque Isaías, ele foi levantado pelo próprio Deus. E ao ser levantado pelo próprio Deus, ele começa a enxergar e ter algumas visões que alguns profetas não têm. É por isso que o profeta Isaías é considerado profeta messiânico, porque foi o único que conseguiu contemplar a grandeza. Não foi do próprio Cristo, foi da promessa que havia sobre o povo de Israel. O povo de Israel, um povo escolhido de Deus, tirado do Egito com mão forte, como foi cantado aqui, que ele tem o braço de ferro e o punho de aço. O faraó achava que ele era o poderoso Deus da época. Só que Deus disse a Moisés: Moisés, diga a faraó, e bem sabe tu, Moisés, que eu vou tirar o meu povo com mão forte da mão de faraó. Faraó estava achando que ele estava escravizando qualquer povo. Faraó estava pensando que ele estava colocando para trabalhar qualquer homens. E ele estava achando que ele dando uma ordem para 2 parteiras iria parar aquilo que Deus tinha para fazer. Só você que pode, que é crente, levanta a mão assim comigo, mais alto que você puder. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado aí e diga para ela assim: Deus tem um plano na sua vida. E o inimigo não pode parar aquilo que Deus te prometeu. Diga mais forte para ver se ela vai expressar alguma reação. Deus tem um plano na sua vida. E o inimigo não pode parar aquilo que Deus te prometeu. Só quem vem para o culto já começa a dar um glória que é para Jesus. Aleluia. Então o inimigo disse a 2 parteiras:
olha, se as mulheres hebreias derem à luz, e o que vier o beber for um homem, a eles você vão matar. Se for uma mulher, deixe que essa mulher viva. Porque a preocupação de Faraó era com os braços dos homens de Israel. Só que ele estava preocupando com a força errada. Ele estava observando a força errada. Irmão, eu abro um parênteses aqui para começar a pregar. Sabe por que o inimigo ele fica igual um cachorro quando está com raiva, escumando pela boca, achando o porquê que o crente não para? É porque foi cantado aqui, o crente não para, não é porque o crente tem força. O crente não para, não é porque ele é super-homem. A mulher do ciclo de oração não desiste, não é porque ela é uma super-mulher, não. Ela não para, ela não desiste, porque ela sabe em quem ela tem acreditado. E o inimigo fala da onde que vem essa força. E a igreja que está aqui hoje, nesse domingo, adora dizendo: eu não parei, não foi porque eu não quis. Eu não desisti, não foi porque eu não quis desistir. Porque ele sabe que todo dia eu penso em desistir, mas a graça dele me envolve. Eu não paro, não é porque eu não quero, é por causa dele. A minha casa está de pé, não é porque eu sou bom, é porque a graça dele alcança a minha casa. Só quem é alcançado pela graça começa a sentir a presença de Deus. Você veio aqui por causa dele, aleluia. Faraó preocupado com o braço errado, mas eu não vou entrar nesse contexto. Deus tira o povo com mão forte, e toda vez que o povo ele está na mão de Deus, o povo pensa por si que ele é alguém. A graça, irmão, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a graça, ela é de graça, mas não é para fazer graça. A graça é de graça, mas não é para fazer graça. Houve um preço por ela. Então, toda vez que o povo de Israel estava na mão do poderoso Deus, eles diziam: não quero mais servir ao Deus de Israel. Deus levanta um homem por nome de Josué, e quem gosta de Bíblia vai entender que no livro de Josué, se não me falha a memória, capítulo de número 24, verso 15, Josué tomou uma decisão na sua velhice e diz assim: olha, já que vocês não querem servir mais a Deus, então hoje vocês têm que decidir a quem vocês querem servir. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que eu não vou pela opinião dos outros. De uma coisa eu sei, que eu não sou Maria vai com as outras. De uma coisa eu sei, que eu não vou ceder a um convite que meu Jesus não está no meio. Se me chamou para estar onde Jesus está, eu estou lá. É por isso que a igreja aqui está cheia. É porque tem a presença de Jesus, tem o Espírito Santo de Deus, e tem crente que ainda chama a gente que não é crente para vir cultuar e ouvir a palavra daquele que está na casa. E Josué disse: você não quer, eu e a minha casa, nós iremos servir ao Senhor, aleluia. Só que Isaías, ele é levantado de uma forma diferente. No capítulo de número 6, Isaías começa a contemplar uma visão de Deus. Verso de número 8, quando ele começa a contemplar a visão, que ele está vendo o céu aberto, a glória descendo por sobre a terra. A glória não está descendo sobre um lugar, a glória está descendo sobre a terra. E Isaías diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Aí quando ele olha esse ambiente de glória, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque ele viu o alto e sublime trono, e no trono tinha um sentado, e naquele que estava sentado tinha gente que adorava, gente que adora aqui, mas também no céu tem uma adoração que não cessa, irmão. A igreja daqui, ela não cessa a adoração, porque tem crente que adora na igreja, tem crente que adora em casa, tem crente que adora no serviço. Eu sou daquele que é assim, irmão. Eu estou andando na cidade de Caçu, se me der vontade de cantar um hino, eu vou cantar um hino. Se me der com vontade de falar em línguas estranhas, eu vou falar em línguas estranhas, porque eu sei de onde
onde que eu saí, eu sei a quem eu estou adorando. Isaías olha os anjos, e os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele fala Santo é o Senhor dos exércitos, ele lembra quem ele é, pastor. E quando ele lembra quem ele é, ele fala: ai de mim que vou perecendo. Quando ele pensa que ele vai morrer, novamente aparece a graça de Deus. Como assim, irmão Gerson? Quando ele diz: eu vou morrer porque os meus lábios são impuros, aí vem um anjo, pega do altar de Deus uma brasa e coloca na boca de Isaías e vai dizer assim: Isaías, aquele que está escolhido por Deus tem a graça que sustenta ele. Ainda que o inimigo aponte o dedo e diga que ele é pecador, a graça já veio sobre a vida dele e diz: você pecou, você errou, mas perdoados são os teus pecados. Aonde você for, fala aquilo que eu fiz na sua vida. Aí Isaías começa a enxergar aquilo que ninguém enxerga. E no capítulo de número 9, entenda, o profeta Isaías, no capítulo de número 9, ele está relatando a grandeza de Deus. E quando ele relata a grandeza de Deus, ele enxerga e fala ao povo um plano que Deus tem. E esse plano que Deus tem, escuta, estão querendo impedir esse plano. Mas graças dou ao meu Cristo que ninguém impede o plano que ele tem. Aleluia. A igreja, pastor, com todo o respeito que eu vou dizer, a Igreja Batista Unida tem avançado. Não é por causa das forças do pastor Fabiano e nem da sua família. É porque Deus tem um plano e uma promessa. E o inimigo se levanta com raiva da igreja e diz: eu vou parar a igreja. Mas Deus está dizendo: eu ainda tenho um plano, eu ainda tenho uma promessa. E detalhe, eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu lhe prometi. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos começar a esquentar agora. Levanta a mão, levanta a mão. Fala para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus tem um plano na sua vida. Diga mais forte: Deus tem um plano na sua vida. E Satanás não vai impedir. E Satanás não vai impedir. Lá vai Isaías, ele tem uma visão do céu. No que ele tem uma visão do céu, ele contempla o projeto de Deus. Por quê? Porque o povo estava achando que Deus tinha esquecido deles. E automaticamente, o Deus esquecendo do povo, o inimigo estava dando risada. O inimigo estava dando gargalhada, dizendo: olha aí, não era um povo escolhido. Olha aí, não era aqueles que tinham promessa. Então o povo estava esquecendo, e ele estava se sentindo esquecido. E Isaías disse: olha, Deus tem uma promessa para ti, ó Jacó. Qual é a promessa? Já vou lhe dizer qual é a promessa. Passaram-se anos, aproximadamente 800 anos. O povo estava em Jerusalém, não tinha mais motivo para adorar a Deus, não tinha mais motivo para se alegrar. Cessaram o culto de ação de graça. E pastor, com todo respeito, uma igreja que cessa o culto de ação de graça é uma igreja que perdeu a essência de milagre. Então o povo estava em Jerusalém dizendo: não temos motivo para fazer ação de graça mais, não temos motivo para se alegrar mais. O povo pensando, aí eu gosto dessa palavra que Isaías libera, e o povo pensando que não tinha motivo para se alegrar mais. Isaías olha para ele e diz: ei Israel. Aí o povo fala assim: o que é? Ele fala: vocês têm um motivo para se alegrar. Qual que é? Um menino se nos deu. Aleluia. Você perdeu de dar glória. Um menino nos nasceu. Aleluia. O que é isso, irmão Gerson? Ei, o principado estava sobre ele, e ele tem alguns nomes. Qual que é? Ele é poderoso, ele é príncipe da paz, ele é Deus forte, ele é conselheiro. Aí o povo fala assim: mas como assim, Isaías? Aí Isaías fala assim: deixa eu te explicar melhor. Porque para todo projeto de Deus, escuta, para todo projeto de Deus, ele sempre vem para um projeto fracassado,
O projeto de Deus, ele vem para um projeto que já se sentiu fracassado um dia. Eu me senti fracassado um dia até que eu conhecia ele. Então veja bem, o povo se sentindo fracassado, Isaías 53, novamente ele começa a relatar esse projeto. Qual que era o projeto? Ele vai dizer assim: vocês têm um motivo de alegria. E qual que é a alegria? A riqueza? Não, irmão. Qual que é a alegria? É casa boa? Não, irmão, não é que isso seja errado, não. Mas qual que é o motivo? Isaías vai dizer assim: que todo o principado estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre as costas dele. Ele foi dilacerado pelos nossos pecados e iniquidades. Ele foi transgredido e perfurado. Por quê? Porque havia um projeto de Deus. E deixa eu caminhar. Esse projeto aqui, Isaías não viu ele. Quando que se viu esse projeto? Se você não lê Bíblia, se você gosta de estudar, você vai entender que esse projeto, ele começou de uma virgem. A virgem estava andando na cidade de Belém, ela se achando a única devota, ou ela se adorando a Deus no meio da rua, glorificando o nome do Senhor. O anjo já tinha visitado o marido da sua prima 6 meses atrás, e ela adorando nas ruas de Belém. Quando ela estava adorando nas ruas de Belém, o anjo para e fala com ela, diz assim: ei, mulher, tu não é uma mulher qualquer, tu não é uma pessoa qualquer. Deus tem um projeto na sua vida. Qual que é o projeto? De ti nascerá um, e esse que nascerá será chamado Filho do Altíssimo. Senhor, mas como? Eu não posso gerar, porque eu não sou casada. Aí, para todo o projeto, pastor, quando o inimigo fala assim, a força dele não condiz com esse projeto, vem Deus acrescentando a graça. Ela diz: eu não posso gerar porque eu ainda não sou casada. Aí ele fala assim: não tem problema, não é por tuas forças, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e do teu ventre nascerá o Filho do Altíssimo. Quando ela diz: se cumpra em mim a tua vontade, porque quem é projeto fala para Deus: Deus, eis-me aqui, eu não estou aqui por causa da minha força, eu estou aqui porque o Senhor me escolheu, e a tua graça vai me capacitar, independente daquilo que eu tenho que fazer. Aleluia. Aí ela diz: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Quando ela fala isso, o Espírito desce sobre ela. O que o Espírito desce sobre ela, começa a se alegrar, porque ela está carregando o próprio Filho do Altíssimo. 30 anos se passaram, ela viu Jesus crescer. Começa-se o projeto de Deus na vida do povo novamente. Qual que é? Depois que Jesus completa 30 anos, você conhece a história nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos nem tanto, mas Mateus e Lucas vai narrar o batismo de Jesus. Jesus estava lá junto com o seu primo. Seu primo fala assim: olha, não posso batizar a ti porque tu é maior do que eu sei quem tu és e eu sei quem eu sou. Aí ele fala assim: não tem problema, cumpra dessa maneira, do jeito que está, tem que fazer, tem que ser realizado. Então Jesus batiza. Quando Jesus batiza, ele começa a perambular e ele começa a passear ao redor de toda Jerusalém. E quando ele começa a passear em redor de toda Jerusalém, Jesus tem um olhar diferente. Por quê? Porque Jesus não é um projeto apenas para ele mesmo. Jesus era um projeto em construção que estava precisando de pessoas para também continuar o mesmo propósito que ele começou. Então ele sai do batismo, ele vai para o deserto. No deserto ele passa 40 dias vencendo Satanás. Por causa de quê? Por causa da adoração. Não foi só por causa da oração, não foi só por causa do conhecimento da palavra. Tem uma ferramenta que Deus deu para a igreja e Satanás morre de raiva dela. Qual é? É quando o crente começa a dar glória a Deus misturado com aleluia. Satanás não dá conta disso. Por quê? Porque é um glória de lá, é um glória de cá, é um glória dali e é o outro de cá. Aí o apóstolo Paulo diz assim: você está triste? Começa a cantar louvores a Deus. Essa é a ferramenta que o inimigo não consegue
consegue tirar da igreja. A igreja vai crescendo e adorando, a igreja vai avançando e dando glória a Deus. Por quê? Porque o dia que a adoração parar aqui na terra, ela continuará no céu de glória para sempre, eternamente. Aleluia! Oh glória! Jesus começa a passear, chegando em Jerusalém. Ele fala assim: eu preciso escolher. E aqui eu começo a pregar. A escolha de Jesus, algo me chama a atenção na escolha de Jesus. Alguns discípulos foram apresentados a Jesus. O próprio João Batista entregou os discípulos para Jesus. Ele disse assim: quem é aquele? Aquele é o Cordeiro de Deus, siga-os. Então a Bíblia diz que os discípulos deixaram João Batista para lá e começaram a seguir Jesus. Só que teve algumas pessoas específicas que o próprio Jesus procurou, porque ele sabia que ele tinha que ter um encontro com essas pessoas. Irmão, toda pessoa que Jesus tem um encontro, a vida dessa pessoa é transformada. Não tem como ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma que nós somos. Nós viemos dizendo no carro, eu e aqueles jovens falando de Bíblia, eu disse assim: algo me chama tanto a atenção em João 4, porque em João 4 está escrito assim, que Jesus fala para os discípulos: olha, é necessário nós passarmos por Samaria. Toda vez que Jesus fala que é necessário, ele está dizendo assim: eu tenho algo para fazer lá. Então tinha uma mulher adúltera, com 5 maridos. Ela tinha casado e o que ela estava não era dela. Ela estava dizendo assim: como que eu vou fazer se ninguém me observa? E se alguém parar para me observar, eu vou morrer. Porque ela disse que se você for pega, ou se você for um adúltera, você tem que morrer. Jesus para no poço de Jacó às 10 horas da manhã, espera até o meio-dia, porque ela não poderia se misturar com as moças virgens. 2 horas Jesus parou esperando uma mulher pecadora. Quando a mulher chega, Jesus fala assim: dai-me de beber. A palavra que Jesus fala para ela assim: se tu soubesse quem estava falando contigo ou quem eu sou, tu pediria água e eu daria água para ti, e essa água fluiria do teu coração rios de água viva. Aleluia! Então Jesus, ele é diferente de muita gente por aí. Por quê? Porque se a pessoa olhar para mim, vai ver meu paletó já está gasto, vai dizer: se não serve para pregar a palavra. Se olhar para o meu sapato, vai dizer: é um sapato que não custa caro, não serve para pregar a palavra. Mas quando eu estava bêbado na rua, dando trabalho para minha mãe e para meu pai, Jesus olhou para mim e disse assim: não tem sapato, não tem paletó, mas tem a graça, é escolhido, é projeto. E ele disse: eu vou tirar você e vou fazer você ser um pregador da minha palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje ele me deu o sapato, hoje ele me deu o paletó, e ele me fez pregar a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você veio aqui hoje, é porque você é projeto de Deus. E por ser projeto de Deus, ele me manda liberar a palavra profética. Levanta a mão, levanta a mão. Lá vai. A palavra profética é essa. Ele olhou para você, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que se sente desamparada, uma pessoa que não se sente amada, mas ele olhou para você e disse: é você, eu escolhi você, eu escolhi a sua casa, eu escolhi a sua família, eu escolhi os seus filhos. Você é projeto de Deus. Aleluia. Ele começa a orar. Ele desce de Jerusalém, vai para a praia, encontra um discípulo frustrado. Frustrado por quê? Porque ele tinha uma missão na vida. E qual que era a missão? Todo homem que se preza, pastor Fabiano, ele tem um cuidado especial pela sua esposa. E automaticamente, quando o homem ama a esposa, ele tem que também amar a sogra. Então Pedro estava dentro da sua casa com a sua esposa doente. Agora eu que convivo, e eu sou jovem, pastor Fabiano vai me corrigir: se a esposa não está bem, o ministério do homem não vai bem. Então Pedro estava pescando. Não era porque ele era um pescador, porque ele tinha prazer de pescar, não.
Ele estava pescando porque ele tinha que pegar um peixe, e o peixe, que era a única coisa que ele sabia fazer, ia servir de provisão. Para quê? Para ele comprar um cordeiro. E quando ele comprasse um cordeiro, ele poder levar ao templo e pedir para Deus misericórdia, para que Deus ouvisse a oração dele e curasse a sua sogra, porque Pedro não aguentava mais ver a sua mulher sofrer. Então Pedro vai pescar. Ele diz que ele procurou a noite inteira e nada pescou. Jesus olha para um barco frustrado, um barco que não tinha provisão, um barco que dentro de casa estava uma bagunça terrível. E a mulher dizia assim: como que eu vou fazer com mamãe? E Pedro dizia assim: mulher, vamos para a igreja. Como que eu vou fazer com mamãe? Mamãe está doente, não tem como ir para a igreja. Então Pedro estava no barco, lavando as redes, pastor Fabiano, e pensando. Aí quando ele está pensando, tem um homem na beira da praia, um galileu. E o galileu olha para ele e fala assim: Pedro, oi Senhor, me empresta o teu barco. Por quê? Porque antes de Deus pedir o barco, Ele vai pedir você. Pedro, empresta o teu barco, Pedro. Para quê, Senhor? Eu quero pregar. Mas Senhor, tem o de Tiago, tem o de João. Não, eu quero o seu, Pedro. Então entra. Jesus sobe. Pedro ouve o discurso de Jesus, as bem-aventuranças, Jesus pregando. Olha, para você ser feliz, você tem que chorar. Como é que você vai chorar? Você vai ser feliz chorando? Olha, se você quer ter riqueza, você tem que abençoar aquele que não tem. Olha, se você quer ter paz, você tem que ser um pacificador. Mas como eu não tenho paz? Mas você tem que ser um pacificador. Era um discurso que contradizia o pensamento de Pedro. E Pedro olhava e dizia assim: mas ele pediu meu barco. Entra, Senhor. Jesus entra no barco. Pedro vai para o fundo. Jesus começa a pregar. Quando ele começa a pregar, a multidão na praia ouve a palavra de Jesus. A multidão recebe a palavra com alegria. Só que Pedro está sentado na proa do barco, dizendo: eu vou para casa e não vou levar a provisão que eu preciso levar. Aí Jesus fala assim: Pedro, tu emprestou o teu barco, agora eu tenho algo para ti, Pedro. Qual que é? Vai mais um pouco para o fundo, Senhor. No fundo, vai mais um pouco para lá, Pedro. Quando tu chegar lá, tu vai lançar a rede do outro lado. Pesca o peixe. Quando pesca o peixe, o Pedro fala assim: meu Deus, alegria, eu vou levar um sacrifício. Quem sabe Deus ouve a minha oração. Ele dizia assim: quem sabe Deus escuta dessa vez, porque veio um profeta, e esse profeta mandou lançar a rede para lá. O peixe veio então em milagre. Quem sabe é hoje que Deus ouve a minha oração. Aí Pedro está preparando os peixes para passar no comércio e vender o peixe. Quando ele está passando para vender o peixe, aí Jesus fala assim: Pedro, tu vai para onde? Senhor, eu vou vender o peixe, vou comprar um cordeiro, vou para o templo oferecer o sacrifício para ver se Deus cura a minha sogra. Aí Jesus fala assim: Pedro, tu não vai comprar o cordeiro, tu não vai para o templo. Por quê? Porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai direto na tua casa. Aleluia. Ele estava dizendo para Pedro: Pedro, eu fiz uma coisa, fiz você pescar, agora você não vai precisar vender. Eu vou na tua casa, Pedro. E quando ele chega lá, Jesus vai até na sogra de Pedro, pega ela pela mão, cura ela da enfermidade, e ela começa a servir ao Senhor. Pedro vai dizer: quem és tu, ó mestre? Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus escolhe Pedro. Mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo a respeito da escolha desse jovem, Mateus. Os irmãos que são visitantes aí, essa é a escolha de Deus com a igreja até hoje. Jesus, ele está passando a coletoria. Para você que não sabe, funcionava assim. Pastor Fabiano, fazia-se uma fila por causa do mandato do César. Então aquele que se alistasse para atrair o povo judeu para ser um coletor de impostos, automaticamente ele era rejeitado pela família e pelo povo. Só que fazia-se uma fila de judeu para poder pagar o imposto. Então imagina cada um judeu que vinha até Mateus, porque Mateus se alistou.
Mateus se alistou para cuidar, para poder ter uma vida boa, para poder dar para sua mãe. Então ele se alistou, mas a mãe dele repudiou ele. Então Mateus dizia assim: uma vez que eu me alistei, não tem como mais eu sair daqui. Então Mateus está na coletoria e passa um judeu e fala assim: traidor. Passa outro e diz assim: tu é um desordeiro. Passa outro e diz assim: como que tu consegue ter uma consciência tranquila na hora de você dormir? Todo mundo fala acusações contra Mateus, mas ninguém chama Mateus pelo nome. Cada um vai dizendo: esse é um traidor, esse é aquele que cobra do seu próprio povo. Só que na mesma fila que tem um monte de acusador, existe um. E esse um, Mateus ditando, pastor Fabiano, o povo acusa ele, Mateus estava não olhando mais na face. Mateus estava de cabeça baixa, pegando os impostos, dizendo: está pago, está pago. Pergunta o nome: pastor Fabiano, quem é seu nome? Fabiano. Tanto, está pago. Qual é o seu nome? Está pago. Qual é o seu nome? Está pago. Quando ele vai olhar, que ele vai lá próximo da lista, ao invés de ele falar o seu nome, aí o rapaz já não fala mais o nome. Aí o Jesus fala assim para ele: eu não vou falar o meu nome, mas você, eu sei quem você é. Aleluia. O que é isso, irmão Gerson? A escolha de Deus, o projeto de Deus pode estar onde for. Deus chega lá na pessoa de Jesus e ainda chama pelo nome. O povo estava acusando e Jesus está dizendo assim: Levi, levanta e segue-me, Levi. Mateus assusta. Como é que é? Seu nome não é Levi? O interessante é que ninguém nunca me chamou pelo nome. Quando eu estava no mundo, nem nome eu tinha. Eu era um projeto que nasceu para dar errado. Eu era um projeto de drogado, era um projeto de bêbado, era um projeto de Zé Ninguém. Era só projeto, nome eu não tinha. Mas a primeira vez que eu fui para a igreja, Deus olhou para mim e disse assim: eu te conheço pelo teu nome. Mateus estava do mesmo jeito. Jesus olhou para ele e falou assim: eu não te conheço pela acusação de ninguém, eu conheço você pelo seu nome. Levanta daí, porque quando ninguém diz que você não serve para nada, para mim você serve. Mas Senhor, servir para quê? Para experimentar o poder de Deus, para colocar a mão nos enfermos e os enfermos serem curados, para falar do meu nome e os demônios caírem por terra, para pregoar minha palavra em Cacilândia, Paranaíba, Mato Grosso do Sul afora. Você é projeto de Deus, e ainda que as pessoas digam que você não serve, Ele enxergou você. Aleluia. Se coloca de pé. Mateus, segue-me. Ele enxergou você.